Ok? Voltamos então para a segunda parte do nosso capítulo 11, a comunidade da celebração. Na primeira parte, no primeiro vídeo, nós falamos sobre como essa comunidade, como a cruz criou essa comunidade, como a cruz ela é o norte para as nossas vidas e como seguir na cruz, né, ela nos leva a alguns pontos. Ela nos leva primeiro a um relacionamento com Deus. E seguir essa cruz nos leva, segundo, a identificar o sacrifício de Cristo na ceia do Senhor. E agora, então, nós vamos para o item 3. Deixa eu colocar aqui para você o slide. O item 3, o nosso sacrifício e a ceia do Senhor. E daí você para e a gente começa a pensar assim, mas será que ainda hoje existe algum sacrifício que a Igreja de Cristo possa fazer, que a Igreja de Cristo possa oferecer, que já não foi feito, né? Já que nós somos chamados de sacerdócio santo, né? Então, de acordo com John Stott, né, com o livro que a gente segue, a Escritura, ela menciona, sim, alguns sacrifícios que a gente pode fazer, ela menciona, sim, alguma forma que a gente pode se entregar a Jesus, tal como Jesus se entregou para a igreja, né? Dê uma olhadinha só. Primeiro de tudo, que a gente pode entregar para Deus, o nosso sacrifício. O nosso sacrifício. Nós devemos nos apresentar, nós devemos apresentar para Cristo o nosso corpo, como um sacrifício vivo. A gente deve fazer isso com uma oferta material, né? Uma oferta que é chamada, igual eu já li no outro versículo, no outro vídeo, o nosso culto racional. Eu vou até ler ele de novo para vocês, Romanos 12:1, acho que eu coloquei o versículo, aqui ó, coloquei até de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o culto racional, presumivelmente, porque Deus, ele se agrada, Deus, ele gosta de quando a gente expressa a nossa adoração, quando a nossa adoração procede do nosso coração, quando de propósito, quando racionalmente eu decido me oferecer a Deus, porque eu quero colocar a minha vida a Deus, e porque eu vou servir a Deus, e porque eu vou seguir a mensagem da cruz. Isso é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Racionalmente eu decido me entregar a Ele. Esse é um sacrifício para a gente dar. Um outro que ele cita, John Stott, a oferta ao Senhor. Esse é um outro sacrifício. Nós oferecemos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ações de graça, fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15, ele fala isso. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, um sacrifício de louvor. Essa expressão, sacrifício de louvor, é lógico, ela coloca em contraste, é lógico, com os sacrifícios da época judaica, os sacrifícios do Antigo Testamento, que é onde tinha que vir dor, tinha que vir morte, tinha que vir sangue derramado, certo? Tinha que vir todo um cerimonial, todo pomposo. Não é isso. O nosso sacrifício é de louvor, é de canção, é de ação de graças, é de adoração. É esse que ele quer, é o fruto dos nossos lábios, né? Que a gente esteja realmente confessando que ele é o nosso Senhor, que a gente possa estar dando essa oferta para Deus, oferta de louvor, lábios que confessam o seu nome. Um outro, a oração. Mais um aí que John Stott cita, a oração. A oração também é um sacrifício, e na qual ele se diz que Deus sobe, né, até Deus como incenso. É um sacrifício, tal como eu falei, não é como é o dos judeus, é um sacrifício que a gente entrega racionalmente por querer a Deus. Apocalipse 5, só a parte B,
do versículo, né, corrobora isso. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Que são as orações dos santos. Então, as nossas orações, elas sobem como incenso suave a Deus. Elas sobem em taças, em harpas, em taças cheias de ouro até Deus. As nossas orações, elas são entregues. Então, gaste tempo com isso, entregue-se como sacrifício vivo e agradável, racional a Deus, o seu período de oração. Gaste tempo falando com Ele, porque Ele gosta, a sua oração sobe como incenso aos pés dele. Mais um que John Stott cita, o coração. Salmos 51, 17 fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. É esse o sacrifício que Deus pede pra gente hoje. Não é mais aquele sacrifício de sangue, não é mais aquele sacrifício de morte, não é aquele sacrifício cerimonioso. É esse aqui, ó, o coração quebrantado. Um coração contrito, aquele coração que se coloca diante dele e ele fala: ó Deus, o Senhor não resiste. Deus não resiste ao seu coração. Deus, ele não resiste quando ele vê você se abrindo, se rasgando diante dele. Ele quer sim o seu coração. Entregue o seu coração sempre para ele. Mais uma forma, as ofertas e as boas obras. Elas são classificadas como sacrifícios dos quais Deus se agrada. Deus se agrada das nossas ofertas e das nossas boas obras. Veja só, Filipenses 4, 18, que fala assim: eu recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Eu recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou suprido. Então isso é o quê? Agradável a Deus. Isso é um aroma suave que chega a Deus. Isso alegrou a Deus. Então, quando a gente entrega isso, quando a gente dá a nossa vida, quando a gente oferta para alguém, quando a gente faz uma boa obra, quando a gente se preocupa com o próximo, com o bem-estar do próximo, através de uma ajuda, um cuidado, através de passar um dia no hospital por alguém, ao invés de fazer uma visita, ofertar uma cesta básica, levar até alguém uma cesta básica que de repente alguém ofertou, mas não pode levar. Quando você faz essas ofertas, olha só que bonito, isso é um sacrifício aceitável, isso é um sacrifício agradável a Deus, porque você dedicou horas a trabalho do Senhor, você dedicou seu tempo. Lembra como a gente falou sobre sua própria vida? Você está entregando a sua própria vida para outra vida, ou seja, estamos sendo imitadores de Cristo. Mais um item. A nossa própria vida. Dedicar a nossa vida. A nossa vida, ela derramada, né, como libação no culto de Deus até a morte. A gente deve sim entregar a nossa vida para Jesus como um todo, tal como Cristo entregou a sua vida pela igreja. O versículo que eu coloquei aqui para vocês é Efésios 5, 1 e 2, que fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável em Deus. Viva em amor. Sejamos, então, imitadores de Jesus. Jesus morreu pela igreja. Ele entregou a sua vida pela igreja. E que nós possamos imitá-los, entregar a nossa vida por Jesus e também pela igreja, pelos próximos, pelas outras pessoas. Tal como eu falei no item anterior das boas obras. A cada momento que você dedica a sua vida pelo próximo, você está dedicando a sua vida
como oferta, como sacrifício racional, como sacrifício agradável a Deus. Gaste tempo ouvindo pessoas, faça esse discipulado vida na vida, ande com pessoas, que você possa abençoar com as suas palavras de fé, com as palavras de retidão que Deus tem te dado. Aquilo que Deus fez na sua vida se torna automaticamente um testemunho, se torna automaticamente uma ferramenta para que você possa doar vida para outra vida. A cada vez que você foi curado, a cada vez que você recebeu uma bênção, a cada vez que Deus te deu uma resposta, e às vezes até uma resposta negativa, não tem problema. Tá tudo bem, mas às vezes aquela resposta negativa que Deus te deu foi a resposta que te fez crescer, foi a resposta que te fez amadurecer. A cada vez que de repente você foi confrontado com a palavra e você para e fala, poxa, e agora? É aquilo que te fez buscar mais, é aquilo que te fez amadurecer mais, e isso tudo se torna ferramenta para que você possa viver a sua vida em amor, para que você possa levar a palavra de Cristo e assim ampliar a comunidade da cruz, ampliar a comunidade de Cristo, trazendo cada vez mais pessoas para essa comunidade, trazendo cada vez mais cuidados com o seu povo. E com isso, eu quero concluir a palavra com você, com essas coisas em mentes. Nós temos tantos motivos para celebrar a Deus, nós temos tantos motivos para celebrar a cruz de Cristo e celebrar o gesto e tudo isso que Ele trouxe para nós desde então, tudo que a cruz fez para nós desde então, que nós não precisamos inventar nada, a gente não precisa acrescentar nada. Basta somente viver, né? A morte do Filho de Deus por mim, a morte do Filho de Deus por você, comprova, né, que nós temos uma total incapacidade de inventar alguma coisa por nós mesmos, de fazer alguma coisa por nós mesmos. É realmente pelo amor de Jesus, é realmente pelo senhorio de Jesus sobre nossas vidas. É realmente por reconhecer que Ele morreu por nós e é por isso que hoje eu morro para o velho homem e nasço para um novo homem. É que hoje eu transformo e retransformo cada dia mais a minha vida. É isso que faz com que a gente cresça, é isso que a gente faz com que a comunidade de Cristo cresça, né? Aliás, esse inclusive é o significado de tudo que a gente vive pela misericórdia de Deus. Não é? E a misericórdia o que é? É ajudar ao outro que não consegue ajudar a si mesmo. É um favor imerecido. É levar a outra pessoa aquilo que você tem e que o outro não tem. Independente de merecer ou não, independente de favores retribuídos ou não. É a misericórdia, ajudar aquele que não pode. Deus nos capacita, Deus nos ajuda. O Senhor Jesus está conosco nesse momento e nós podemos levar isso para frente. Viver essa vida também misericordiosa. Então, daí é que houve a necessidade, né, de entregar a si mesmo. É daí então que nós temos essa necessidade de renegarmos a nós mesmos para poder viver a Cristo, para sermos imitadores deles. Imitador dele, né? Desculpa, imitador de Jesus. Então nós devemos, lógico, mais do que nunca, celebrar a comunidade, celebrar a igreja de Cristo, celebrar que somos parte desse corpo de Cristo, que cada um de nós juntos num só, que é o pão da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você fique com umas coisas assim pensando agora no final da nossa aula. É possível uma pessoa aceitar Jesus e continuar vivendo sem que novas marcas apareçam na sua vida? Você acha que é possível alguém aceitar Jesus e não aparecer novas marcas na vida dela? Né? E quais marcas você acha que seriam essas? Quais marcas mostram que essa pessoa aceitou Jesus? Que você, por exemplo, aceitou Jesus? Uma outra pergunta para você. Por que a ceia do Senhor deve ser celebrada até a volta de Jesus? Por que nós não podemos nunca parar de celebrar, né, de participar da Santa Ceia do Senhor? Qual a importância que ela tem para nós como comunidade cristã, como servos de Deus que somos? Outra pergunta. Como deve ser expressa a vida
né? Como deve ser expressa em nossa vida a celebração ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Como nós vamos usar a nossa vida para expressar isso? Como nós vamos usar a nossa vida para celebrar o sacrifício da cruz? Poder dizer que Jesus mora em mim porque um dia ele morreu na cruz. Coloque em prática tudo isso que você leu hoje, tudo isso que você estudou hoje, tudo isso que você ouviu hoje. Medite bastante sobre isso e que Deus realmente toque o seu coração para que você continue crescendo a cada dia mais e que você venha sim produzir muitos frutos na comunidade na qual você está inserido. Agora, terminando esse vídeo, logo abaixo, nós temos algumas perguntinhas para você responder. São perguntas muito fáceis, são muito tranquilas. A gente gostaria que você clicasse nas respostas, né? Escolha ali a resposta que para você considera mais certa e manda para a gente a resposta. Lembrando que no terminar de todas as 17 lições, estando todas elas respondidas, nós vamos encaminhar para você, então, via e-mail, um certificado de conclusão do curso. Então, não deixe de responder as perguntas aí e faça parte dessa comunidade que também está aí certificada no nosso curso A Cruz de Cristo, ok? Então, um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até a próxima!